Se você é homem e você está casado ou está numa relação em que você já percebeu que a mulher a qual você se relaciona, ela é tóxica, ela é abusiva, talvez você esteja casado já há anos e você já se perdeu de você mesmo, você viu que hoje em dia você já não quer discutir mais para não arrumar confusão, você sufoca um monte de palavras e pensamentos que não são verbalizados, você está numa relação com uma mulher tóxica, uma mulher que te ridiculariza, uma mulher que é controladora, manipuladora, se faz de vítima para estar na razão nas discussões. Bom, esse vídeo é para você, porque talvez dentro de você haja uma pergunta, cara, o que eu devo fazer? Talvez eu não quero me separar, mas qual é a postura que eu devo tomar? Como que eu devo me relacionar com ela? Quais as palavras que eu devo dizer? Como que eu devo me comportar numa relação que é tóxica, que eu já percebi que a minha esposa é abusiva? Fica nesse vídeo até o final, porque eu, Juarez, sou psicólogo, eu trabalho diversos casos como esse no meu consultório e eu vou passar para você aqui, algumas orientações iniciais de como você deve se comportar, qual postura você deve ter para que essa relação ela caminhe para um lado mais saudável. E fica até o final, assiste esse vídeo até o final, porque no final tem um bônus especial, tem um material especial que eu construí para você, especificamente para esse tipo de caso, como lidar com uma esposa tóxica. Então, se você vive num relacionamento tóxico, isso já vem de um tempo. Provavelmente você assumiu há um tempinho aí uma atitude passiva com relação à sua esposa. Uma atitude passiva é assim, você já não discute mais para não arrumar briga, você vê alguns pontos assim equivocados nela, algumas deficiências que você poderia facilmente falar, mas você não fala já para não gerar uma briga, porque você sabe o problema que vai dar, e você não quer mais briga, você não quer mais conflito, então você não quer mais arrumar confusão, aí você fica quieto. É esse tipo de passividade que eu estou falando. É aquela coisa assim do, eu já não quero nem mais falar com ela, não quero mais dialogar nada, porque às vezes alguém vai chegar, ou você vai ver na internet assim, não, tem que haver um diálogo entre um casal. Aí você pensa assim, já não quero mais dialogar porque com ela não tem conversa. Não tem conversa, ela sempre está certa, ela sempre está com a razão. Então, provavelmente, você já passou um bom tempo sentado numa cadeira passiva. Você simplesmente se anulou. Se anulou e está deixando correr, porque parece que é uma briga que não vale a pena, parece que você, nessa guerra, você vai sempre perder, nessa batalha você sempre vai sair derrotado, e no final das contas você escolhe o lugar que é mais tranquilo para você. E qual é o lugar mais tranquilo para você? É o silêncio, é ficar quieto, ou seja, você fica passivo. Deixa, já estou sem tanto tempo. Que o primeiro passo que você precisa tomar é decidir virar esse jogo, é não ser mais passivo, é não ser mais passivo. E não é uma decisão fácil, tá? Porque é uma decisão que, por exemplo, talvez depois desse vídeo aqui, você tenha que sentar e refletir e pensar assim, cara, eu vou mudar essa minha realidade. Eu vou mudar essa minha realidade. Eu vou falar de alguns aspectos que você precisa adquirir e trabalhar para que essa realidade mude. Mas, primeiramente, você precisa decidir aí na sua mente, no seu coração, olhar para a sua vida, olhar para a sua relação e literalmente decidir. Porque talvez já se passou 10, 15, 20 anos e você não decidiu que isso tem que acabar. Eu não estou nem dizendo a relação acabar, não. Eu estou dizendo essa opressão que você vive. Essa vida em que você sempre se anula, essa vida em que você fica passivo, que você se cala, que você fica em silêncio. Isso tem que acabar. Mas para que isso acabe, você precisa decidir. Então o primeiro passo é esse. Você quer que isso acabe? Você vai decidir o seguinte, cara, vai acabar. Isso vai acabar na minha vida, não vai existir mais. Então, tudo que eu for falar aqui adiante no vídeo, passa primeiramente por esse critério, se você quer ou não de fato acabar. Agora, se você falar assim, não, Juarez, eu quero, mas eu não sei como. Não, eu já tentei, já tem anos, aí já era. Aí você já, literalmente, você não quer, você acha que você tem uma crença de achar que não vai dar, que esse jogo não vai virar, que é assim mesmo já há anos, não tem como mudar. Eu não estou nem falando de mudar a sua esposa, não. É mudar a sua mentalidade, é mudar você, mudar a sua postura, a sua maneira de se comportar na relação. Então o primeiro passo é esse. O primeiro passo é esse. Se decida. Você quer mudar essa realidade? Se você quer, então beleza. Continua no vídeo. E eu vou te passar alguns aspectos para, a partir dessa decisão,
você comece a mudar algumas posturas em você. Se você quiser, não precisa nem decidir hoje. Separa essa semana aí, fique um tempo reflexivo, vai ingerindo a ideia, cara, eu cheguei até aqui. Cheguei aos meus 40 anos, cheguei aos meus 50 anos, aos meus 60 anos, mas eu quero mudar isso. Eu quero mudar isso. Essa é a decisão que você tem que tomar, tá bom? Esse é o primeiro passo. Então vamos lá. A partir dessa decisão, o próximo passo é o seguinte. Como você quer mudar essa situação? Primeira coisa, você vai ter que mudar você. Você. Decidiu? Agora vamos mudar você. Eu sei que parece estranho, talvez você pense assim, não, quem tem que mudar é a minha esposa, que é tóxica. É ela que tem que mudar. Não. Primeiro mude você. Mude você. E quais são as áreas ou as dimensões em você que precisa mudar? Primeiramente, aquelas áreas ou aquelas posturas em que você tem e que, de uma certa forma, indireta ou direta, colaboram para que a sua esposa seja tóxica. Porque boa parte, não acho que é radical o que eu vou falar, não, ou polêmico, mas boa parte da toxicidade da sua esposa, dessa postura abusiva dela, tem mão sua. Tem a parte sua que colabora para isso, tem sim. Não só a passividade, mas atitudes suas, uma postura sua que foi realizando a manutenção da toxicidade da sua esposa. Desculpe o termo, talvez pesado que eu vou falar, mas talvez assim, minha esposa se tornou um monstro, mas esse monstro, boa parte dele foi construído por você. Por você. Então, o segundo passo, depois da decisão de querer mudar, o segundo passo é mudar você. Você vai precisar mudar você. Ou seja, você vai precisar criar um novo você. Você vai ter que ser uma outra pessoa. E quando eu digo outra pessoa, talvez não seja nem assim, uma pessoa nova. Mas talvez você vai ter que ser quem de fato você é. Porque talvez esse tempo todo, nessa relação, você foi tudo, menos você. Menos você. Talvez você se calou por muito tempo. Talvez alguns pensamentos que você tem, que é da sua identidade, que é da sua personalidade, se calou. Talvez você queria dizer várias frases e você não verbalizou para sua esposa. Então, no final das contas, você se anulou. Então, quando eu digo que a mudança começa por você, eu diria que não é nem você construir só um novo você, mas talvez você de fato ser quem você é. Talvez você já se escondeu há muito tempo. Eu não sei qual é o seu nome, talvez seu nome seja João. Então talvez exista um João dentro de você, que é quem você é, o verdadeiro João. Só que você vive um falso João nessa relação. Você, talvez, na sua relação, você é covarde. Mas o João que você é mesmo não é covarde. Você só representa, você assumiu um papel de um cara passivo, de um cara frouxo, de um cara medroso. Na relação, a sua esposa ela te sufocou, ela te massacrou. Mas você não era assim antes dessa relação. Talvez você era uma pessoa mais assertiva, que tinha coragem de dizer não, que de expressar os sentimentos, mas depois dessa relação, você acabou adotando uma postura que não tem nada a ver com você, mas você adotou essa postura há anos. Então o segundo passo é, você precisa mudar. Aí você precisa analisar, eu preciso mudar para um novo eu, beleza, vai construir uma nova pessoa, você vai ter que ser uma nova pessoa, ou você vai voltar a ser quem de fato você é. Então pensa um pouquinho aí e reflete, porque o segundo passo é o seguinte, você precisa mudar. Decida e depois mudar. Agora vamos lá. Tá, Jórias, entendi, já decidi, eu quero que isso acabe na minha vida, eu não quero viver mais essa relação tóxica, eu não quero viver dessa forma. Entendi que quem precisa mudar primeiro sou eu que preciso mudar, então não quero ser mais esse que eu estou sendo, não quero ser mais esse marido passivo, covarde, frouxo, não quero mais viver essa depressão, essa solidão, não quero mais viver sufocado, assim, anulado, essa prisão que eu vivo há anos. Beleza, eu preciso mudar. Entendeu até aí? Vamos lá. Quais aspectos que você precisa mudar? Primeiro aspecto, vamos lá. É muito comum, numa relação com a esposa tóxica, você ser uma pessoa literalmente não assertiva. O que é não assertiva? Você não consegue dizer o que de fato você pensa. Você não consegue, de fato, não dizer não quando você queria dizer não. Você diz sim, você é totalmente flexível e às vezes defende até essa flexibilidade como se fosse algo justo. Assim, não, eu abro mão, eu deixo ela fazer, nem esquenta a cabeça, é melhor para não brigar. Isso é você não ser assertivo. Porque presta bem atenção, a esposa tóxica,
ela vai se fortalecendo com a sua passividade. A sua ausência de assertividade vai fazendo a manutenção da toxicidade da sua esposa. Então, está na hora de você acabar com esse medo de conflito, esse medo de gerar uma discussão. A assertividade é você não só você ter uma postura mental diante das situações, das crises, mas você verbalizar aquilo que você sente e aquilo que você pensa. Porque o problema não é o conflito, o problema não é a discussão. O problema é essa covardia emocional de se posicionar. Uma vez eu vi uma frase, eu achei muito interessante, que dizia: você se cala para não gerar conflito, mas quem fica em conflito é você. E esse conflito interno vai te adoecer, vai te adoecer. Eu não sei se você já está experimentando crise de ansiedade, não sei se você está num quadro depressivo, eu não sei se você já não tem mais vontade para nada, se a vida já perdeu sentido para você. Eu não sei se você no dia a dia fica realizando retrospectivas da sua vida, lembrando de épocas passadas que eram tão boas e que hoje não é mais assim. Hoje você vive um inferno dentro de casa. Hoje a sua casa é uma usina de neuroses. Não sei como você está, mas o primeiro aspecto, a primeira postura que precisa mudar em você é essa. Você precisa ser assertivo. Assertivo. E meu amigo, vamos lá, olha, eu falei no início, não é fácil. Mas se você decidiu que quer virar o jogo, se você entendeu que quem precisa mudar é você, então o primeiro exercício é esse. Seja assertivo. Aí vamos lá, na prática como que isso funciona? Provavelmente, eu não sei como que é o perfil geral da sua esposa, mas se ela é tóxica, ela provavelmente nas discussões, ela que fala mais alto, é ela que discute, ela que joga na cara as coisas, provavelmente é ela que se impõe, provavelmente é ela que coloca culpa tudo em você, provavelmente ela se faz de vítima, ela teatraliza as emoções, no final das contas você é o errado, você é que não entende ela, você que não escuta ela, provavelmente todas as acusações ela faz sobre você. A assertividade é literalmente você se posicionar e dizer: olha, eu não aceito mais ser acusado injustamente. Talvez essa palavra, essa frase não é dita. Talvez frases do tipo assim, ó, eu não vou continuar a conversa se a conversa continuar nesse tom que ela está. Algumas frases precisarão entrar no seu vocabulário. Frases do tipo assim, ó, eu exijo, a partir de hoje, ser tratado com respeito. Ser tratado com respeito. Palavras assim. Você precisa se impor em algumas discussões, em algumas crises. E principalmente, usa assim essas introduções nas suas frases. Por exemplo, a partir de hoje, ou de agora em diante, eu não aceitarei esse tom de voz direcionado a mim. Eu não aceitarei esse tipo de acusações. Essas críticas que são incoerentes com quem de fato eu sou. Ou seja, aí você pensa assim, mas eu já falei isso já. Ela não ouve, ela ignora, ela briga mais ainda, ela vai discutir mais ainda. Não se trata dela. Se trata da sua postura em relação a ela. A sua postura em relação a ela. Você precisa mudar. Você precisa se posicionar, você precisa ser assertivo. Porque, como eu falei, ela se fortalece à medida em que você é passivo. Você precisa ocupar a cadeira do ativo, do que se posiciona, do que verbaliza. Eu não estou dizendo para você ser agressivo. Eu não estou dizendo para você de respeitá-la, muito pelo contrário. Até porque a agressividade dela não deve tornar você um agressor. A toxicidade dela não deve te tornar um sujeito tóxico. Mas ainda assim, a atitude dela não deve sufocar você, não deve anular você. Então, a assertividade coloca você numa posição em que você não se anula, você se posiciona. Ainda que talvez você não acredite que ela vai ouvir, que ela vai acatar o que você está dizendo, mas você precisa gradualmente se posicionar. Você precisa ser quem você é, expor o que você está sentindo e o que você está pensando, sem o medo de, isso vai gerar uma discussão ou um conflito. Chega dessa covardia emocional diante daquilo que está oprimindo você, daquilo que está acabando com a sua saúde emocional. Então, o primeiro atributo, a primeira postura em você que precisa mudar é você romper com essa passividade silenciosa e assumir uma assertividade que verbaliza, que fala e que se posiciona. Então anote em casa frases que você sempre gostaria de dizer e que nunca teve coragem de falar. Algumas que eu citei aqui, você pode anotar aí, mas pense em outras frases que você gostaria de falar, frases que são verdades para você, daquilo que você percebe.
daquilo que você vê na relação, coisas que você talvez gostaria de falar assim, ó, isso aqui a partir de hoje eu quero que acabe na nossa vida, na nossa relação. A partir de hoje isso não vai mais acontecer, não quero mais isso. É um posicionamento. Então anote uma lista de frases e vá gradualmente implementando nos seus diálogos com elas, ou até nas discussões, vai implementando essas frases, vai tomando uma nova postura na relação. Esse é o primeiro aspecto a ser mudado na sua postura interna. Vamos para o próximo. Vamos lá. Segundo ponto, segundo aspecto, segunda postura mental que você precisa alterar na sua realidade interna para conduzir a sua relação com a sua esposa tóxica, que é você não pode mais ceder para tudo. Quem está numa relação com a esposa tóxica, na maioria das vezes, assim, você é um sujeito que cede para tudo. Cede para tudo. Ah, eu quero ir para algum lugar agora. Aí você vai. Talvez você estava ali fazendo alguma coisa sua, você estava ocupado, você estava envolvido com algum trabalho seu, ou você estava descansando, ou você estava num hobby, ou você estava vendo a sua televisão, ou assistindo o seu jogo, alguma coisa que você gosta. E de repente chega um convite dela que ignora totalmente as suas preferências, o seu estado emocional do momento, ignora o seu cansaço, literalmente diz que você tem que ir lá fazer alguma coisa, que você precisa cumprir com aquilo que ela quer, um pedido que ela está fazendo, que precisa ser feito ali naquela hora. Aí o que você faz? Você acaba cedendo. Você, tá bom, eu vou lá. Talvez você já se acostumou com isso. Talvez você já não consegue nem mais dizer não. Então, a segunda postura interna em você que precisa mudar é essa. Você precisa, a partir de hoje, não ceder mais a tudo. Não ceder. Até porque, se você não impõe limites, seus limites, você será invadido. Estabeleça seus horários. Olha, não, nesse horário não dá pra mim, ou não, hoje eu não vou fazer isso. Mas vai fazer por quê? Eu quero que você faça isso agora. Não dá, não vou fazer. Eu tô resolvendo a minha situação aqui, eu tô resolvendo a minha coisa. E detalhe, hein? Quando eu falo de ceder para tudo, muitas das vezes, as suas preferências ou os seus momentos são totalmente ignorados ou ridicularizados. Às vezes você está num encontro com amigos e ela fala na frente de todo mundo, quer te envergonhar, ridiculariza, e você fica com medo de passar vergonha na frente dos seus amigos, então a sua esposa vai se aproximando e você, valeu pessoal, tô indo embora e tal, já cedeu. Não, converse com ela antes, ó, não quero, na frente dos meus amigos, ser ridicularizado. Porque esse tipo de atitude que você tem, eu passo vergonha, isso me ridiculariza. E eu não quero viver uma relação em que eu seja humilhado. É claro. Você pensa assim, pô, Joias, eu não tenho coragem de fazer isso, cara, porque a minha relação já está há anos assim. Pessoal, isso é gradual. Você precisa inserir isso aos poucos na sua rotina matrimonial, na sua relação. É igual quando você vai no médico com problema no estômago, aí ele passa para você, às vezes, um comprimido que você tem que tomar. Eu já tive, por exemplo, gastrite, acho que tive gastrite. Eu tive que tomar uns comprimidos assim, ó, grandes, que o gastro passou para mim. Era ruim tomar aquele comprimido, sabe? Descia com dificuldade, mas tinha que tomar se eu quisesse ser curado, se eu quisesse melhorar. Então, essas posturas que eu estou passando, elas não são fáceis, não. Eu sei, não são fáceis, porque você já está casado assim há anos. Mas se você quer mudar a sua realidade matrimonial, você precisa, aos pouquinhos, inserir isso no seu dia a dia. Então, o segundo aspecto que precisa mudar em você é não ceda mais a tudo. Não ceda mais a todos. Estabeleça seus horários, estabeleça os seus momentos e, principalmente, não aceite ser humilhado na frente dos outros. Aí você toma duas atitudes. Ou você fala com ela antes, fala que não quer esse tipo de atitude. E se ela tomar esse tipo de atitude, se ela for querer te humilhar ou te ridicularizar na frente das pessoas, saia. Saia, deixa ela sozinha. Deixa ela falando sozinha. Uma pessoa tóxica, ela precisa experimentar a sua própria toxicidade. É aquela pessoa que quer envergonhar, quer ser humilhada, aí você sai, deixa ela lá sozinha. Ou falando sozinha, porque ela vê que aquilo te incomodou e que você não aceita mais viver essa realidade. Então o segundo ponto é esse. Estabeleça limites, seus limites. Valorize as suas escolhas. Valorize os seus momentos. Se você quer parar para ver o seu filme, você vai ver o seu filme. Você não vai parar para fazer alguma outra coisa. Só porque ela impõe, só porque ela vai brigar com você se você não fizer. Não, impõe os seus limites, porque você respeita os limites dela. Você respeita os momentos dela. Ela precisa também respeitar os seus momentos. E o terceiro aspecto que você pode mudar dentro de você é o seguinte, já falamos da assertividade, já falamos de você impor os seus limites, estabelecer os seus momentos, os seus horários, não ceder a tudo, não aceitar ser humilhado ou ridicularizado em ambientes sociais. E o terceiro ponto é o seguinte, retome a sua identidade.
Retome a sua identidade. Por que eu estou falando isso? Porque depois de tanto tempo se relacionando com uma pessoa tóxica, talvez você se perdeu de você mesmo. Talvez você abriu mão de algumas qualidades que você possui. Você já não lembra nem mais quem você é. Você já não lembra mais daquilo que você gosta, daquilo que você é bom. Talvez você possua algumas qualidades que a sua esposa tóxica literalmente diz que são deficiências. E você foi aceitando. Talvez a sua esposa tóxica ela já falou tanta coisa de você que por mais que você tenha se defendido, você acabou acreditando em algumas. Isso de modo inconsciente. Talvez você começou a se achar realmente que você não presta. Talvez você começou a achar que realmente você é uma pessoa que não tem sucesso na vida, que é um fracassado. Então retome a sua identidade. Lembre quem você é, lembre das suas qualidades. Lembre daquilo que você faz bem. Lembre daquilo que você é bom. Lembre daquilo que você de fato talvez tenha como talento, como dom dentro de você. Talvez eu vou até usar aqui um termo que é muito usado no ambiente cristão, religioso, né? Talvez lembre do seu chamado, daquilo que você sente no coração que você tem que realizar, tem que fazer, qual é a sua missão no mundo. Talvez você já está há muito tempo só trabalhando e sobrevivendo. Sobrevivendo, você esqueceu quem você é. Você se abandonou. Você já não conversa mais com ninguém. Talvez você já se distanciou de tantos amigos. Você já abriu mão de ambientes sociais. Então retome a sua identidade. Olhe para você com mais amor, com um pouquinho mais de carinho, com um pouquinho mais de atenção. Comece a retomar, a reconstruir o seu valor próprio, porque você tem valor. Você não é, entenda aqui, você não é o que a sua relação está sendo. Se a sua relação está sendo uma coisa terrível, um fracasso, está sendo um ambiente de dor, de sofrimento, é a sua relação, não é você. A sua identidade não é literalmente aquilo que você está vivenciando. Não é. Você pode olhar para você, para dentro de você, e voltar a reconhecer a sua identidade, aquilo que você é bom, aquilo que você faz bem, e retomar, talvez investir naquilo que era seu sonho, naquilo que você talvez sempre teve vontade de fazer e foi sufocado. Talvez você trabalhe muito e você gostaria de estudar um instrumento musical, queria aprender a tocar violão, tocar uma guitarra, tocar um teclado, queria aprender a cantar. Então volte a fazer isso. Talvez você gostava tanto de jogar um futebol com os amigos e você não faz mais isso. Você se anulou, você se atrofiou. Então volte a fazer isso, aquilo que você gosta, aquilo que é a sua identidade. Eu sei que tem homens que às vezes são julgados assim como meninos por ter alguns hobbies que parecem que são infantis, mas não são infantis, é o hobby do cara, é o que ele gosta de fazer. Às vezes o cara gosta de soltar pipa, a pessoa fala assim, as coisas falam, coisa de criança e você está fazendo. Não, mas às vezes é o que você gosta. Talvez você precise de um momento para soltar a sua pipa ali, tranquilo. Mas é um momento que você está se valorizando, que você está mais à vontade. Talvez você quer jogar um videogame, uma coisa que você gostava, e você já não consegue mais, porque você foi sufocado. Você já se anulou tanto, você perdeu a sua identidade. Então, o terceiro ponto é esse. Retome a sua identidade. Retome quem você é, o que você era, quem você é, na verdade. Olhe para as suas qualidades. Investigue novamente, descortine o seu coração e veja os atributos positivos que você tem e que talvez você tenha esquecido por causa dessa relação doentia que você vive. Bom, e a quarta orientação parece assim muito simples, muito comum, mas como eu falei, um relacionamento tóxico, você está com uma esposa tóxica, uma pessoa tóxica, isso não é da noite para o dia, isso foi sendo construído. E boa parte dessa construção, a argamassa dessa construção tóxica foi o silêncio. O seu silêncio. Então, a quarta orientação, talvez assim, também difícil também, mas você não pode mais ficar em silêncio. Não pode mais ficar em silêncio. Então estabeleça aí, para você mesmo, talvez, eu vou ficar 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses, expondo aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso. Sim, você não pode mais ficar em silêncio. Tudo isso que você está sufocando, tudo isso que você olha assim, uma fala, uma postura, uma atitude, precisa ser dita. Precisa ser dita. Aí você talvez fale assim, caramba, Juarez, aí vai virar uma guerra na minha casa. Pô, cara, eu tenho os filhos, eu tenho... Enfim, isso vai dar um fuzuê aqui em casa.
eu conheço a minha esposa. Juarez, talvez você não saiba como é a minha esposa. Talvez você até diga assim, Juarez, eu sei que você é psicólogo, você já tratou diversas pessoas, enfim, mas você não conhece a minha esposa. Talvez você diga isso, e realmente eu não conheço a sua esposa não. Talvez a sua esposa seja pior mesmo, assim, seja das brabas. Mas ainda assim, o seu silêncio só vai potencializar a toxicidade dela. Então, exponha. Não fique mais em silêncio. Às vezes você fica em silêncio porque você é acusado de exagerado, de que você é louco. Não, você não é louco, você não é fraco, você não está exagerando. Você precisa expor. Você precisa dar luz àquilo que você está sentindo. Porque se você está sentindo, é porque é real. Porque aquilo está machucando você, aquilo está incomodando você. Aquilo está gerando angústia em você. Então não permita que as suas crises, as suas dores, os seus lamentos, as suas angústias sejam soterradas nesse seu ambiente do silêncio. Não, muito pelo contrário. Coloque luz na sua interioridade e que essa luz interna venha refletir. Revele seus incômodos. Fale daquilo que você não está gostando. Fale daquilo que está te incomodando. Mas não fique mais em silêncio. Bom, se você chegou até aqui, até essa parte do vídeo, provavelmente tudo que a gente veio conversando aqui, essas técnicas que eu passei, essa realidade de um relacionamento com uma esposa tóxica, talvez seja a sua realidade. É claro, eu vou ser sincero, não se resume só a essas técnicas. Vai precisar de muito mais coisas, sim, vai precisar. Talvez alguém já chegou para você e até disse assim, pô, cara, sabe o que você precisa? Você precisa de um tratamento psicológico, cara. Procura um psicólogo e tal. Eu não sei qual é a sua realidade, não sei se você tem condições de pagar um psicólogo, eu não sei como é a sua realidade. Mas eu quero te dizer o seguinte, pessoal, eu pensei nisso também. Eu pensei em uma forma de ajudar você a lidar com essa situação para além de apenas um vídeo. É claro que eu já venho trabalhando nisso há um tempo. O que eu fiz? Pessoal, eu reuni todas as técnicas que eu utilizo com meus pacientes, a minha experiência profissional como psicólogo no meu consultório, lidando com homens que vivenciam crise de ansiedade, que vivenciam depressões por causa de uma relação tóxica. E foi pensando nisso que eu montei um material voltado para isso. É claro, gente, eu não sou bom de marketing, para vender e tal. Não, eu vou falar daquilo que eu construí. Eu montei, tá aqui no meu tablet, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu montei esse e-book aqui, pessoal. Na verdade, não é um e-book. Isso daqui, ele é um guia psicológico. O que é um guia psicológico? Vamos lá. Aqui você não vai ler um mero livro falando de como lidar com uma esposa tóxica, não. Aqui eu reuni técnicas psicoterapêuticas, é um passo a passo. Eu atendo meus pacientes uma sessão por semana, dependendo da demanda do paciente. Então aqui você vai ter exercícios, orientações para você aplicar semanalmente ali na sua vida. São orientações de como você identificar se a sua esposa é tóxica. São técnicas de assertividade, técnicas de autonomia emocional. Aqui eu falo também como como que deve ser a sua postura com seus filhos numa relação em que a mãe deles é tóxica. Porque às vezes você é casado e você tem filhos e os filhos ouvem as discussões e como que fica. Às vezes seus filhos estão sofrendo também com isso. Então como que você tem que se relacionar com seus filhos? Porque eu recebo isso no meu consultório. Então eu montei esse e-book, esse guia psicológico, exatamente para ajudar você. Você não vai achar isso aqui. Parece até palavrinha de quem faz comercial de produtos na internet. Não, você não vai achar isso na internet. Mas não vai achar mesmo. Porque quase não se fala sobre isso. O que se fala hoje em dia é do homem tóxico, do homem abusivo, do homem agressivo. Mas pouco se fala dos homens que estão sofrendo, vivendo uma solidão a dois por causa da esposa tóxica ou esposa abusiva. Então eu montei aqui para vocês, são 13 capítulos, é um guia psicológico. Todas as técnicas que eu trabalho com os pacientes. Todas as técnicas. Você vai aplicar toda semana. Aqui, vou ler só um pouco o índice aqui para vocês rápido. Você vai aprender técnicas para proteção emocional, prática de decisões difíceis, como fazer a manutenção da sua saúde emocional, mesmo em situações caóticas. Você vai aprender técnicas para falar de uma forma mais firme e com respeito, técnica para um resgate da sua força interior, técnica para autonomia emocional, orientação psicoterapêutica para desenvolver a liberdade emocional, como fortalecer a sua autorregulação emocional, sua reinterpretação, enfim. Gente, isso aqui eu montei, isso aqui é o que eu trabalho no meu consultório. Aqui é um guia psicológico, um passo a passo, para que você
Talvez você pense assim, Juarez, o que eu preciso é disso mesmo. Preciso de um passo a passo. Que todo dia eu possa ler ali e aprendendo, praticando isso para que eu consiga reviver, para que eu consiga resgatar a minha identidade. Pessoal, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo na descrição, eu vou estar deixando um link para você adquirir. Gente, é claro que eu sei que questões financeiras, situação, e não está totalmente acessível, super acessível para você. Eu confesso para você que eu pensei num valor assim que você pudesse adquirir. Então, esse e-book, esse guia psicológico, ele está saindo, só para vocês terem uma ideia, gente. Você tem mais ou menos aqui, são 13 capítulos, você vai ter em mais ou menos 12 semanas, como se fossem 12 semanas psicoterapêuticas, ou seja, 90 dias, 3 meses, como se fosse um psicólogo particular aqui, nesse livro. Aí você pensa assim, pô, Jorge, você deve estar, né? Pô, deve sair carão. É como se fosse 3 meses de psicoterapia assim. Gente, isso está saindo mais barato que, em média, do que 1 hora, em média, de uma consulta psicoterapêutica. Mais barato que 1 hora. Então, acessa aqui a descrição. O link aqui da compra está aqui embaixo. Acesse se você quer uma ferramenta que você não vai encontrar na internet. Não vai encontrar uma ferramenta como essa, feita por um psicólogo. Para trabalhar esse tema que é tão difícil de se ver hoje em dia na internet. Então, como eu falei, né, eu não sou o cara do marketing, sou o cara da psicologia. Então, assim, se você quer adquirir, tá aqui embaixo, porque eu sei que as orientações que eu passei aqui no vídeo, elas não são suficientes para a demanda que você está vivenciando. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, se você conhece, se você tem um amigo que está passando por essa situação, compartilhe meu vídeo com ele. Se você não é inscrito, se inscreve, isso me ajuda muito aqui no canal. Eu quero ajudar muito os homens a lidar de uma forma saudável numa relação com uma esposa tóxica, uma companheira tóxica. Se você curtiu, dá o seu like aqui, isso me ajuda muito. E vamos, pessoal, vamos caminhando nessa estrada chamada vida.